Boa noite. 3 engenhos explosivos foram descobertos pela polícia londrina. Euronews Noite, estas são as notícias em destaque. Encontrados explosivos em 2 aeroportos e uma estação ferroviária em Londres, autoridades investigam a autoria. O Tribunal húngaro decide extraditar para Portugal Rui Pinto, o hacker português ligado ao Football Leaks. A defesa vai recorrer. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, chega a Angola. João Lourenço dá uma entrevista à RTP. Homem no Reino Unido será o segundo caso de cura do HIV. O paciente foi submetido a um transplante de medula óssea há 3 anos. É urgente travar o plástico. 100 milhões de toneladas de plástico são encontradas na natureza todos os anos. Nos oceanos, o futuro é sombrio. 3 pacotes com explosivos improvisados foram descobertos esta terça-feira junto aos aeroportos de Heathrow, London City e na estação de Waterloo, no centro da capital inglesa. Os engenhos explosivos encontrados esta terça-feira em Londres seriam provenientes da República da Irlanda. Os 3 engenhos explosivos improvisados foram enviados para o aeroporto de Heathrow, o aeroporto City e a estação ferroviária de Waterloo. As autoridades antiterrorismo já estão a investigar a proveniência dos 3 pacotes enviados através dos correios. As autoridades irlandesas, entretanto, já confirmaram que estão a cooperar com a polícia britânica. Os 3 pacotes continham engenhos explosivos improvisados que irrompiam em chamas uma vez abertos. Nenhum dos engenhos explosivos provocou feridos. A polícia está agora a averiguar possíveis motivos. É português e tece duras críticas às autoridades judiciais. Rui Pinto, hacker ligado ao Football Leaks, vai pedir recurso da decisão de o extraditarem. Diz que a justiça portuguesa é uma máfia do futebol. Todos. Depois vemos o que é que acontece. Falar um pouquinho, está confiante em relação ao seu futuro? Não posso falar de nada, mas vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Rui Pinto, 30 anos, hacker do Football Leaks, indiciado de 6 crimes, está detido na Hungria desde janeiro e agora o Tribunal húngaro decidiu extraditá-lo para Portugal. A defesa já apresentou recurso à extradição que temem que aconteça. Sente-se com a cabeça a prémio? Exatamente. Por parte de quem? Basta ver as redes sociais, a maneira como certos adeptos, na maior parte dos casos relacionados com o Benfica, claramente me ameaçam e dizem que eu mereço ser assassinado, mesmo à chegada ao aeroporto da Portela, que imediatamente mereço ser assassinado. Rui Pinto diz que a justiça portuguesa não funciona por causa do que diz ser uma máfia do futebol. Já tentou de tudo para ser julgado noutros países europeus. Recebi diversas ameaças de morte, algumas delas foram entregues às autoridades francesas, que consideraram que as ameaças são válidas e que devia levá-las muito a sério. Por isso é que me foi proposto a entrada num programa de proteção de testemunhas em França. Infelizmente, as autoridades portuguesas meteram-se no meio e destruíram tudo. Destruíram as colaborações que eu estava a ter com a Europa. E querem-me a todo custo em Portugal. O hacker português enfrenta vários crimes, entre eles o indevido acesso ao sistema informático do Sporting Clube de Portugal, do Fundo de Investimento Doyen Sports e da posterior divulgação de documentos confidenciais como contratos de jogadores do Sporting e de Jorge Jesus, assim como contratos entre a Doyen e vários clubes de futebol. Nenhum dos crimes de que é acusado envolve o Futebol Clube do Porto e o Benfica, mas Rui Pinto foi mais tarde associado ao caso Etopeira, o caso dos e-mails do Benfica. Devido a esta pressão pública que existe em relação à conexão entre o Football Leaks e o caso dos e-mails do Benfica, os alarmes soaram todos no Ministério Público, procuradores, polícia judiciária ligada indiretamente, adeptos,
Claro, não estou a dizer que estão ligados direto, estou a dizer adeptos e tudo. E acha que o Benfica consegue dominar a máquina judicial portuguesa? Toda não, mas uma parte dela está clarinho como a água. O que não está claro é o futuro do jovem português. A defesa de Rui Pinto está confiante com o recurso e acrescenta que as informações reveladas pelo Football Leaks já viram milhões de euros a ser recuperados, como no caso de Ronaldo com o fisco espanhol. Recuperação do dinheiro, algo que não acontece no caso português. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa já está em Angola e mal aterrou em Luanda foi de imediato para o carnaval local. A visita a Angola é para tratar de negócios, das relações entre os dois países e também para retribuir a visita de Lourenço a Lisboa em novembro. Aliás, durante este primeiro dia em Luanda, é possível que se ouça um parabéns a você, já que a chegada de Rebelo de Sousa a Angola calha no mesmo dia em que o presidente angolano festeja 65 anos. Além de Luanda, Marcelo Rebelo de Sousa vai ainda visitar as províncias de Huila e Benguela. Antes da chegada de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola, o presidente João Lourenço deu uma entrevista à RTP em que reiterou a vontade e a determinação em lutar contra a corrupção e reabilitar a imagem do país. Lourenço garantiu ainda que não está a ser feita nenhuma perseguição à família do antecessor José Eduardo dos Santos. Os níveis de corrupção no nosso país tinham atingido níveis insustentáveis. Era preciso fazer-se alguma coisa, sob pena de afugentar o investimento privado estrangeiro, tão necessário para o desenvolvimento do nosso país. Nos primeiros meses do seu mandato, o senhor afastou Isabel dos Santos da Sonangol. O seu irmão, Filomeno dos Santos, foi exonerado do Fundo Soberano de Angola e uma outra irmã foi afastada da gestão de um dos canais da TPA. O senhor não receia que o acusem de estar a ajustar contas ou a perseguir a família do antigo presidente? Não é perseguição a ninguém. E seria perseguição se os tocados fossem apenas eles. Mas há outras individualidades, outras figuras públicas, pessoas de peso, ministros. Generais? Esses não eram ministros, não eram generais. Então, se se toca em ministros, se se toca em generais, não se toca em cidadãos que, mesmo sendo filhos de quem são, não deixam de ser cidadãos comuns? É uma das notícias do dia e possivelmente do ano. Um doente infectado com HIV tem o vírus em remissão há 18 meses e sem o auxílio de medicação. Há quem diga que é a cura. É o que os médicos dizem ser o segundo caso de sucesso em todo o mundo na cura do HIV. Desta vez, um paciente em Londres foi submetido a um transplante de medula óssea para curar uma leucemia, mas com um dador incomum. O indivíduo compatível tem uma mutação genética rara de resistência ao vírus HIV. Encontrar um doador que não seja apenas tecido compatível com o indivíduo que precisa do transplante, mas também ter duas cópias deletadas ou mutadas do gene CCR5 é algo improvável. É por isso que não foi observado com mais frequência. Já passaram 3 anos desde a intervenção cirúrgica e 18 meses desde que o paciente deixou de tomar antirretrovirais. Mas os médicos alertam para a raridade dos resultados. Para Sarah Fiedler, professora de medicina, especialista em HIV no Imperial College, em Londres, eliminar um vírus como o HIV é extremamente difícil e raro e que encontrar alguém que consiga fazê-lo também. O primeiro transplante deste género aconteceu há 12 anos em Berlim. Timothy Ray foi o primeiro homem a ser curado do vírus, que afeta 37 milhões de pessoas em todo o mundo. Gostava muito de conhecer o paciente de Londres, dir-lhe-ia, demora o tempo que quiser e, se quiser tornar o caso público, torne. Para mim foi muito útil, tanto para a ciência como para dar esperança a pessoas seropositivas. Por isso gostaria de encorajá-lo a tornar-se público um dia.
Vários pacientes seropositivos tentam, ao longo dos anos, curar-se com este tipo de tratamento através de transplante da medula óssea. Mas, na grande percentagem dos casos clínicos, o vírus regressa. Recorde-se que Portugal é o quarto país da União Europeia com mais diagnósticos por 100 mil habitantes. Segundo um estudo, são um pouco mais de 10 os casos anuais por cada 100 mil habitantes. Portugal é também o segundo país da União Europeia em que a SIDA mais mata, depois da Roménia, e de acordo com um estudo de 2017. Portugal está quase ao mesmo nível que os principais países do leste europeu. A Rússia é um dos casos mais graves da epidemia. Mesmo assim, de acordo com os responsáveis das organizações da luta contra a SIDA, Portugal tem registrado bons resultados na prevenção. Já em campanha para as europeias, Macron publica uma carta aos europeus e faz propostas para o que diz ser o renascimento da União Europeia. O presidente francês recebeu reações dos eurodeputados. O presidente francês apelou à reforma da União Europeia numa carta aberta publicada em jornais dos 28 Estados-membros. Os deputados do Parlamento Europeu já reagiram ao texto de Emmanuel Macron, intitulado por um renascimento europeu. Temos um problema, como sabe, com a sua ação. Ele quer uma Europa que proteja, mas temos de perguntar que proteja quem? Se são os donos do capital, eu entendo, mas quando olhamos para as políticas dele, não se trata de proteger o homem e a mulher na rua, não se trata de proteger o clima, e é aí que somos diferentes. Nós éramos europeus leais antes da chegada de Macron, não mudamos por causa da chegada de Macron. Os focos do texto de Macron são a defesa, a política comercial, as mudanças climáticas e a imigração. Desculpe, quando os problemas são da França, são europeus. Os coletes amarelos tornaram-se um problema europeu porque ele não consegue resolvê-lo. E depois, quando falamos do problema de imigração em Itália, este é um problema só da Itália. Na carta, o presidente francês defende a revisão do espaço Schengen e a criação de uma polícia fronteiriça comum. Em Roma, há quem questione as capacidades de liderança de Emmanuel Macron. O Macron é um europeísta, portanto, ele pode criar uma atmosfera mais pró-europeia, mas como líder da Europa, não sei. E em Berlim, há quem saúde a iniciativa do presidente francês. É bom que esses apelos sejam feitos também pelo presidente francês, porque se trata de preservar a Europa e as nossas estruturas democráticas. A carta de Macron surge a cerca de 2 meses das eleições europeias. Ao escolherem a composição do Parlamento Europeu, os eleitores vão contribuir para definir o futuro da União Europeia nos próximos anos. A responsabilidade é de todos, porque as consequências vão para além da humanidade. A WWF revela números trágicos sobre o plástico e deixa um importante alerta. É urgente acabar com o uso desta matéria para bem de todos nós. O relatório da World Wide Fund for Nature é avassalador. O estudo da Organização Ambientalista Internacional aponta que a humanidade gera cerca de 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos a cada ano e mais de 100 milhões de toneladas são encontradas na natureza anualmente. Se nada for feito, a quantidade acumulada no oceano poderá duplicar até 2030 e poderá atingir, então, 300 milhões de toneladas. Diante desta crise global, a WWF espera que os governos negociem um tratado internacional vinculativo para acabar com esta poluição. Há uma oportunidade que é única de 11 a 15 de março na Cimeira do Meio Ambiente das Nações Unidas em Nairobi, África. Os Estados vão reunir-se para decidirem se pretendem iniciar ou não as negociações para um tratado para parar a poluição com plástico. Isto permitirá dar a urgência necessária a este problema mundial que é esta poluição. Um dos grandes problemas é que fica mais barato produzir plástico a partir do petróleo do que estar a reciclar.
Temos de legislar, devemos regulamentar, aumentar as fontes de financiamento para aumentar a recolha de resíduos e alcançar 100% de recolha e também aumentar a reciclagem. Devemos incentivar as empresas a partir de um ponto de vista económico, sob a forma de compensação, penalização, para ir mais além na utilização de matéria reciclada nos seus produtos. O impacto da poluição com plástico na biodiversidade marinha é particularmente impressionante. Até hoje, mais de 270 espécies ficaram emaranhadas e mais de 240 ingeriram plástico, incluindo fetalatos, contaminando assim toda a cadeia alimentar. E chegamos ao final deste Euronews Noite. Obrigado por nos acompanhar.